da classe dos adultos, ok? Então, irmãos, mais uma vez, bom dia, graça e paz de Cristo seja com todos nós. Irmãos, nós hoje, com a permissão de Deus, é o meu propósito concluir o estudo do dízimo. Tivemos 2 estudos, infelizmente o estudo anterior tivemos uma dificuldade aí na transmissão, mas nós temos que seguir, né? O trabalho ele é presencial em primeiro lugar, né? Nós gravamos também, é bom, mas infelizmente perdemos ali aquela gravação. Quem pôde estar aqui aproveitou bem, é o que está na carta pastoral, é o que tratamos ali, e nós vamos caminhar para concluir hoje, trabalhando algumas questões, retomando outras, avançando para falarmos também do Novo Testamento. E, irmãos, esse estudo aqui, ele é importantíssimo, certo? Para a nossa igreja e para as igrejas em geral. Há muita dúvida sobre esse assunto. Muita gente que nunca teve um estudo consistente, reformado sobre o assunto. Então, eu creio que é de utilidade pública, é de interesse, né? Por isso que gostaria muito que tivéssemos também conseguido fazer a gravação, mas infelizmente não foi possível. Mas temos lá o estudo número 1, temos esse de hoje aqui, e na verdade é dever dos membros, né, estarem atentos aos seus compromissos, né, quando são recebidos na igreja, e que está lá na nossa Constituição, e parte desse compromisso também é a manutenção do trabalho, e o método que a nossa igreja crê ser feito isso é pelos dízimos e ofertas, certo? Então vamos caminhar. Eu vou, irmãos, antes de voltar para a carta, eu tenho um texto aqui que eu irei trabalhar um pouco, do pastor Everton Tocachique, que ele também trabalha essa questão do dízimo como mandato pactual. Mas vamos orar mais uma vez, mais uma breve oração, e voltamos aqui para nosso texto. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã, pelo que já pudemos fazer até aqui, por saber que estamos aqui, porque o Senhor assim quer, e é privilégio nosso te servir, dedicando tempo, recursos, nossa vida como um todo, com gratidão, servindo a Cristo, nosso sacerdote supremo, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim, fala conosco, ó Deus, usa esse momento, toca os corações, trabalha, ó Deus, pastoreia cada membro desta igreja neste compromisso contigo, para que esta igreja, ó Deus, possa avançar o reino aqui nesta região. Sabemos que é necessário também a dedicação de cada membro no seu compromisso de manter esta obra e de saber que é um grande privilégio, uma honra, e que o Senhor nos dá essa graça e a oportunidade de assim fazer. O Senhor tem sido fiel a cada um de nós, a esta igreja, não tem faltado, graças a Ti, temos honrado cada compromisso desta igreja, e não é por conta disso que estamos fazendo esse estudo, graças ao Senhor por isso, e também o Senhor tem nos dado ricamente nos nossos lares, em meio à crise que está aí, e tem demonstrado toda a Tua fidelidade, ó Deus, para com o Teu povo. Que o Senhor dê gratidão, ó Deus, a cada um, e também entenda que o Senhor tem um propósito em dar vocações, trabalho a cada um de nós. E o propósito é a Tua glória, é contribuir com o Teu reino. Como vamos ver aqui, é um dos Teus propósitos, é esse, em nos abençoar, mas também nos usar para abençoar a Tua igreja, o Teu reino. Assim, abençoa cada vocação, Deus, cada trabalho, derrama graça, dá sabedoria, prospera cada irmão em seu trabalho, tanto irmãos que têm cargos de importância na sociedade, aos olhos do mundo, quanto aqueles que têm cargos de grande importância aos Teus olhos, que cuidam dos seus lares, das suas famílias, que têm uma vocação que não tem glória mundana. Que só abençoe e prospere, sustente e conceda também obter fruto do seu trabalho. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, eu vou trabalhar aqui um pouco o material que tem como título Dízimo como Mandato Pactual, do reverendo Tocachique, porque ele retoma os assuntos que tratamos nas 2 primeiras aulas, e aí depois eu volto para tratarmos da questão
do Novo Testamento. Aqui é interessante porque há uma conclusão do argumento, e o grande argumento dos que são contra o dízimo é que há uma descontinuidade, que é da tribo, isso é coisa da teocracia, isso foi para a tribo de Levi, e nós não temos mais sacerdócio levítico. Eles dizem então que o dízimo, esse método de contribuição do dízimo, era o método usado na teocracia de Israel. Jesus cumpriu a lei em nosso lugar, e a lógica deles então, logo, Jesus cumpriu a lei, eu não tenho... E isso aí, irmãos, é uma lógica antinomista, né, contra a lei, então eu não tenho mais que fazer nada, eu não preciso mais, não há mais deveres, e aí incluem o dever das contribuições, mas não é essa a lógica. Jesus cumpriu a lei em nosso lugar, nós não somos salvos pela lei, mas agora a lógica reformada, pelo menos essa nós vamos obedecer à lei por gratidão, e eu já trouxe vários estudos sobre a lei aqui na igreja, falando qual o lugar da lei na vida do crente, e embora sim, é verdade, Jesus cumpriu a lei em nosso lugar, e tinha aspectos ali que eram associados à questão da teocracia, de Levi, mas agora nós temos Cristo como nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e o dízimo não começa com a teocracia. Antes, nós já argumentamos na lição 1 e 2, trabalhando os textos bíblicos, que desde o Gênesis, e desde o princípio ali, logo depois da queda, tem ali a ideia associada à própria oferta de Abel, de Caim e Abel, e depois nós temos exemplos na vida de Abraão, temos ali o caso também de Jacó, ou seja, o dízimo como método de contribuição, ele era praticado antes de haver a tribo levítica, antes de haver a lei de Moisés. Depois isso é sancionado, nós lemos os textos, nós demonstramos isto. Então, a ideia de contribuição, de que Deus nos dá uma mordomia 100%, e que Deus nos orienta, assim, a princípio, de que por gratidão nós servimos a Ele com dízimos e ofertas, essa ideia transcende a lei. Então, concluir que o dever de entregar dízimos caducou porque cessaram as leis civis e cerimoniais, diz aqui o reverendo Everton, então, como ele diz, concluir que caducou porque cessaram as leis cerimoniais em Cristo é um argumento desprovido de base. Se a pessoa acompanhou o argumento da aula 1 e 2, se a pessoa lê a carta pastoral, vê a ideia da teologia bíblica estabelecido nesse documento da nossa igreja, vai ver que essa ideia, porque é de Levi, é teocracia, essa ideia toda daquilo que nós já tratamos, não tem base nesse argumento. Certo? Porque ele era entregue antes de Moisés. Porque Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, que nem era de Levi. E Jesus agora é o nosso sacerdote, segundo essa ordem de Melquisedeque. Então, isso não explica uma cessação de dízimos para a nova aliança. Nós vamos ver aqui essa questão da continuidade. Alguns argumentam que há um silêncio. Jesus não falou, e nós vamos ver os textos em que Jesus fala do dízimo, e textos depois, embora eu já falei de um texto muito importante em 1 Coríntios 9, nós já falamos lá que Paulo, que é discípulo de Cristo, ele diz, assim ordenou o Senhor, fazendo conexão com a maneira como os sacerdotes eram sustentados lá em Levi, ele diz, assim ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Então havia um sistema de contribuição, que era usado para sustentar a tribo de Levi, e a partir desse sistema de contribuição, a nossa igreja interpreta e entende ali, o texto de Corinto, é o método de manutenção dos ministros e também para a ajuda dos necessitados, que nós vamos também, se Deus permitir, nós vamos ver hoje também, que um dos propósitos do dízimo também é assistir os necessitados, como era no Antigo Testamento, assim também, isso continua no Novo Testamento, ao mesmo princípio. Então, o argumento reformado da nossa igreja é que o dízimo ele não é cerimonial ou civil. O dízimo ele é moral. Eu já falei disso também na aula anterior. E então nós enquadramos a ideia do dízimo na lei moral, e a lei moral ela é perpétua, ela requer obediência, e é por isso que ela está antes de Moisés. E é essa a base para
termos a continuidade do dízimo, e é por isso que Deus, lá em Malaquias, fala de roubar, né, de roubar o homem a Deus. Essa linguagem está ali. Então, o mandado do dízimo dentro da aliança estende-se além de Israel. Estende-se além de Israel como comunidade pactual, de modo que inicia antes de Israel existir como uma nação, em Abraão, e depois de deixar de ser uma nação teocraticamente. Irmãos, lembra que teve o cativeiro? Que Israel, o rei foi para o cativeiro, destruiu o templo. Mesmo quando Israel foi destruído ali, acabou com tudo, continuou, e eu li um texto aqui, na lição anterior lá, em Neemias, que mesmo depois e tal, continuou a ideia do dízimo, o princípio, e Malaquias é pós-exílico, também eles voltaram ali, houve um restabelecimento, claro, do culto, mas toda a antiga aliança, todo o Antigo Testamento, você rastreia que esse é o método de contribuição a toda uma sequência e tal. Então, você isola o princípio, se você olha só para ali Moisés, né, a tribo de Levi, ou coisa desse tipo, e não é assim que nós trabalhamos a teologia bíblica e a teologia reformada. E aí, o texto, continuando aqui o texto do reverendo Everton, ele vai agora falar do Novo Testamento, e aí tem essa questão da continuidade. Então Jesus cumpriu a lei, alguns vão dizer, certo? E aí usa-se um argumento do silêncio. Jesus, eles vão dizer, não confirmou, então eles acham que aboliu, mas alguém poderia dizer, não, se ele não... Já era costume do povo de Deus, no Antigo Testamento todo. Se fosse para ser abolido, Jesus diria abertamente, ou haveria algo. Então, o argumento do silêncio, embora nós não concordamos plenamente com ele, porque há textos do Novo Testamento falando, Cristo falando sobre o dízimo, e há textos, até mesmo depois da ressurreição de Cristo, que é o caso de Corinto, embora o argumento do silêncio ele não é absoluto, mas vamos pressupor que há um silêncio. Ele também é base para dizer, continuou, porque o povo sempre trabalhou assim, era do costume, era normal a prática, e ela, então, continua. A comunidade da aliança foi despida da sua antiga estrutura cerimonial, e não das responsabilidades de submissão à providência divina. Então, tudo que está envolto na ideia do dízimo, mordomia, que Deus lhe dá o 100%, que Deus lhe dá um trabalho, uma vocação, que Deus é que faz soberanamente que chegue na sua mão uma oportunidade de trabalhar, toda essa ideia de misericórdia, de sustentar a aliança ali, aqueles no Antigo Testamento eram sacerdotes, hoje nós temos o ministério da palavra, onde Paulo diz que aos presbíteros que presidem bem, aos que se afadigam na palavra e no ensino, são merecedores de dobrados honorários. De onde é que vai se tirar, e aqui está no argumento mais à frente, a ideia de uma manutenção de missionários, de pastores, se não é uma contribuição constante e desse princípio e tal? E para nós, claro, não há dificuldade de ver, mas é um argumento para quem tem dificuldade, não é isso, né? Para nós é claro que há uma continuidade, mas de onde é que vai se tirar? Outra coisa, que a ideia de que Paulo pediu ofertas não anula que havia a prática do dízimo, ou não anula a ideia do dízimo. Haviam necessidades específicas. A igreja de Jerusalém estava passando uma fome, uma necessidade, ou alguma coisa específica, e Paulo solicitou a oferta, e isso não está embutido nessa ideia de que aboliu-se o dízimo por causa disso. Não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque o dízimo seria os 10%, e a oferta é o que transcende os 10%. A ideia do dízimo é Deus lhe dar tudo, os 100%, e aí você, com gratidão, livremente, espontaneamente, você serve ao Senhor. Há uma ideia também de complementarismo, de que a tribo de Levi, ela não era dedicada a uma vocação de ter muita terra, embora tinha alguma terra e tal, mas eles tinham a herança, eles eram beneficiários desses dízimos, eles iam se dedicar ao culto, ao sacerdócio, e seriam mantidos por esse dízimo. E é o mesmo princípio, irmãos, que é aplicado hoje ao ministro, ao missionário, ao pregador. Então, como é que a igreja vai manter
essa estrutura, com essa ideia de uma coisa que geralmente as pessoas que defendem a oferta, se você for rastrear, não há uma contribuição constante, não há toda uma série de escusas, né, de subterfúgios, e o que acontece no final das contas é que não se mantém um ministério dessa maneira, embora esse não é argumento de linha de frente, certo? A nossa base sempre tem que ser as Escrituras. É um argumento de prática, né? Eu estou argumentando na prática, porque é visível isso também. É visível isso, que há uma necessidade, a igreja, como era no Antigo Testamento, de uma manutenção fixa, para até mesmo, logicamente, para manter a ideia de honorários. Como é que a igreja vai ser merecedor de dobrados honorários? De onde é que vai sair isso? Esses honorários, qual é o método de contribuição do povo do pacto? Mudou? No Antigo Testamento, toda a sua história ali tinha o dízimo e tinha a ideia da oferta. E no Novo Testamento? Então, esse é o argumento, é um dos argumentos aí. Então, toda a ideia de que para que haja mantimento em minha casa, que está lá em Malaquias, tem continuidade. Lá na frente aqui nós vamos falar da questão dos necessitados aqui, que inclui, o dízimo incluía isso, né, a ideia dos necessitados. Por exemplo, eu creio que cada irmão, e a gente ensina isso, e o conselho deve estar atento a isso, se o irmão fica doente, não pode trabalhar, realmente uma necessidade, a igreja, e acho que o irmão, qualquer um dos irmãos que são membros de uma igreja fiel, bíblica, espera um certo cuidado da igreja, até ao ponto, sim, de suprir uma necessidade. Às vezes a pessoa fica numa situação de enfermidade por um tempo, né? Temos o caso aí do nosso irmão Neto, que se acidentou, não pode trabalhar, foi despedido injustamente, e pediu a nossa ajuda, e temos, né, os membros, não houve assim ainda uma situação de conselho, mas apoiamos sim, no sentido de divulgar, e eu creio, e estou sabendo de vários irmãos que contribuíram com o nosso irmão, mas imagino que várias pessoas chegam à nossa igreja, se tornam membros, têm essa expectativa, mas são contra o dízimo, não contribuem, mas na hora que ficar doente e tiver necessidade, se a igreja não mantiver, às vezes, uma ajuda fixa, vai dizer que os irmãos são, sei lá como é que poderia chamar, né? Apegados ao dinheiro, então não estão assistindo, vão acusar a igreja. Ou seja, quando tem saúde para trabalhar, não estão na igreja, são beneficiários das bênçãos pactuais, estão debaixo da pregação, estão crescendo espiritualmente, a igreja está com a porta aberta e tal. Se tem necessidade financeira real, pessoas realmente necessitadas, sabem que a igreja, pelo menos deveria ter, às vezes a gente fica meio com vergonha, porque poderia ter uma condição, poderíamos ter uma condição de nem fazer uma campanha avulsa, mas dizer, do caixa, os irmãos são generosos, dizima, oferta, a igreja tem condição, vamos fixar aqui uma ajuda por um tempo aqui, para o irmão, sem necessidade até de depender de coisas por fora, que poderiam também acontecer, associadas, mas já dando uma base para esse irmão necessitado, ou outro irmão, ou um de nós aqui, mas com toda essa ideia, né, que está aí, estou falando, eu sei que é um argumento que já é da prática, né, que já vem na ponta do processo aí do argumento, mas veja que gera-se toda uma incoerência de irmãos que impõem à igreja, a igreja tem que me ajudar quando precisa disso ou daquilo outro, mas tem saúde, Deus está dando saúde, Deus dá um emprego para a pessoa, ela às vezes defende toda essa ideia de oferta, mas a verdade é que não oferta, ou não se dedica, ou não age dessa maneira. Às vezes é um argumento subterfúgio para não servir a Deus com as suas contribuições, daquilo que o Senhor tem lhe dado e tal. Há uma ingratidão e a falta de justiça nisso. Isso é injusto com Deus. Vão até abstrair que não existe o princípio do dízimo. Isso é até injusto, isso que eu falei. A pessoa querer que a igreja assista ela uma hora ou outra, ela tem saúde, ela trabalha, até pela lógica
de uma associação, de um grupo de pessoas que tem um compromisso mútuo, até isso é injusto. Há aqueles que estão se dedicando, os ministros, a pregar, a estudar, a orientar, a abençoar espiritualmente, a orar, pregar a palavra, e a pessoa ela quer ser membro da igreja e ela é totalmente mesquinha, usando até argumentos aí antinomistas, né, teológicos, para se opor a algo e coisas desse tipo. Então, até pela questão lógica mesmo da coisa, isso torna até uma coisa assim meio incômoda, né? Fica injusta a situação, quebra um princípio que é da lei também, mas que é de toda a Bíblia, que é o princípio de justiça, de equidade. Quebra-se um princípio de equidade. E quando o outro precisar, você está precisando, solicita, a igreja vai lá, e você vê, irmãos, tem sempre alguém precisando. Sempre tem alguém precisando. A gente não tem que estar pensando assim, se vai ter. Uma hora vai acontecer, e você mesmo, e outro irmão, pode ser um de nós, ou está precisando a cada momento. Então, a constância, o argumento, né, do dízimo, da constância, ele realmente, tanto teologicamente concordamos com ele, quanto na prática ele realmente se encaixa perfeitamente com a necessidade da igreja. Então, ele vai dizer aqui, por exemplo, né, segundo Paulo, a igreja local deve honrar não somente reconhecendo, mas também remunerando sua liderança, que se afadiga na Escritura. Ainda devemos lembrar que a igreja, enquanto instituição inserida na sociedade, tem necessidades financeiras que precisam que supra os seus contínuos compromissos. Então, você vê que no final do ano a gente apresenta aqui uma previsão orçamentária. Você, membro, sabe disso. Você sabe disso, você é membro dessa igreja, você tem a Constituição, você tem, eu não estou usando aqui nem só o argumento bíblico, né? Tem a questão aí, nós temos uma base, mas vamos dizer assim, você é membro dessa igreja, você tem um compromisso lá constitucional. Você vê aqui no final do ano, é apresentado que a igreja ela tem uma previsão orçamentária, que é uma previsão, como eu estou dizendo, tem acidentes, o irmão passa uma necessidade e tal, tem o trabalho missionário e tal, e como é que isso vai ser sustentado sem uma questão regular? Porque, geralmente, é o que eu estou dizendo, a ideia de oferta alçada é uma coisa que não é regular. As pessoas que defendem esse princípio, elas não têm a ideia assim, em geral, não tem assim, oferta, mas assim, se o pessoal da antiga aliança dava 10%, já que eles não creem, né, que isso continua, então assim, a gente hoje também teria que ter uma questão regular aí, para poder manter isso aqui por esse argumento. Mas, geralmente, não é isso que acontece. E aí nós temos a igreja, ela tem compromissos regulares com o ministro, com implantação de trabalhos, do dinheiro que é recebido aqui, a igreja manda 10% para o presbitério, e aí até a própria igreja aqui recebe do presbitério, ajuda, outro pastor que está em outro campo, uma parte dos 10% que, em tese, de modo ideal, inclusive a carta aqui vai falar disso, se manda ao Supremo Concílio, também sustenta missionários nesse trabalho de novas igrejas, e aí são pessoas que estão ali dedicadas de tempo integral a essa obra, projetos sociais que algumas igrejas têm, e necessidades, como eu estou argumentando, que sempre vai ter gente precisando, inclusive nós, em algum momento, cada membro aqui não está isento de ficar doente, de passar uma dificuldade, e vai sentir ruim assim, se a igreja não tem, se não há fidelidade nas contribuições, se não há recurso que deveria estar ali, poderia a igreja ter uma arrecadação. Geralmente as igrejas, há pouco ensino disso, o pessoal não gosta de ouvir, mas assim, a verdade é que cada igreja, se você parar para analisar do nosso presbitério, as igrejas em geral, se os irmãos contribuíssem fielmente, então, várias necessidades que a gente fica assim, às vezes o conselho, né? Fica assim, poxa, a gente não tem como atender. Né? Teve o caso do nosso irmão Neto, eu passei para o conselho, tem um pastor da nossa região aqui da Bahia, que a filha dele está com problema na coluna, que eu não sei que doença é essa, mas está tipo soltando assim, e ela não consegue nem se mexer para um lado e para o outro, a menina. E aí há uma vaquinha, uma campanha, uma necessidade, pedindo aos conselhos. Esse tipo de pedido, irmãos, devia chegar ao conselho. A igreja, cada igreja tem sim
condição ou deveria ter, né? Mas muitas vezes a igreja está nesse aperto, paga as côngoras do pastor, tem aquele compromisso ali com o presbitério e não tem porque isso. E a nossa igreja é séria, você sabe que o dinheiro não é desviado. O dinheiro é apresentado, você sabe, há relatórios, há necessidades reais, a gente não está brincando aqui, não é uma questão, não tem nada que abone, assim, que cria alguma... Então, você sendo fiel, surgindo a sua necessidade, uma necessidade dessa, e às vezes a gente fica numa situação, como igreja, é constrangedor. Né? A filha do pastor está lá, é uma cirurgia caríssima, mas assim, se você parar para ver, nós somos 5.000 IPBs no Brasil. 5.000 IPBs. Eu não sou muito bom de matemática, mas calcule aí que você vai ver que não é muita coisa para chegar, se é 100 mil reais a cirurgia. E se você precisar? Se você ficar numa situação dessa? Então, assim, chega a ser incoerente, realmente, assim, sem falar, né, de toda a base que já viemos tratando, das contribuições aí. Agora, o pastor Everton, ele segue aqui dizendo que, de fato, em 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 9, Paulo ele pediu que a igreja suprisse ofertas específicas. E não estou dizendo que é errado também, como eu disse, né, a esposa do pastor procurar ali fazer uma campanha, uma vaquinha, ou o irmão Neto, né, pediu. Não estou dizendo que é errado a oferta. Não, estou dizendo assim, que se a igreja tem uma prática constante de dízimo e tem uma prática constante de oferta, boa parte desses problemas constantes, eles já resolveria muito facilmente, mas não estou dizendo que não vai ter casos específicos, como por exemplo, a nossa campanha aqui, que é uma coisa que tem o seu lugar, embora trouxe muitos benefícios, né, aqui para a nossa igreja, uma melhoria de segurança. A gente vive num país muito perigoso, fechamos aí, trouxe um conforto tal, e outras necessidades que outra igreja tem e tal, e a nossa, e aí alguma oferta voluntária, não estou dizendo, né? Embora o método comum, e não deveria ser, a cada hora estar fazendo campanha ou vaquinha, certo? O método comum, ordinário, que a igreja deveria ter condições. Então a gente não tem que estar assim, a nossa igreja tem que ter recursos mesmo para suprir essas necessidades. A gente deveria ter a alegria, a honra de ver que a igreja cumpriu sua previsão, honrou o ministro e tem recursos, necessidades ali foram supridas. E apesar de tudo isso, irmãos, que eu estou dizendo, meu testemunho para os irmãos, 10 anos aí de ministério, nunca deixei de receber o meu salário, mas é verdade tudo isso aqui que estamos argumentando. Há uma infidelidade, as pessoas, por motivo um ou outro, estamos aqui tentando argumentar na perspectiva teológica, né, que não deveria haver, mas até de modo prático, assim, institucional, até de modo de coerência, né, por questão de justiça também, isso não deveria acontecer, ou a igreja não conseguir ajudar, apoiar uma necessidade aí, né, uma necessidade dessa aí. Então, aqui eu vou encerrar a parte aqui do texto do pastor Everton. Ele encerra também dizendo que nós temos o sacerdócio de Cristo, não mais o levítico, mas o Cristo recebeu dízimos. Lá em Melquisedeque, ou através de Melquisedeque como um tipo de Cristo, Cristo recebe dízimos lá. Certo? E Cristo hoje é o nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok? Eu vou retomar aqui para a gente trabalhar os textos do Novo Testamento, na carta pastoral, que é a parte final que iremos trabalhar, né, os textos do Novo Testamento. Vamos caminhar aqui nesses textos e tudo. Antes de entrar no Novo Testamento, resumidamente aqui, ele vai dizer que haviam essas questões de culto, que já falamos, relacionado ao dízimo, auxílio aos necessitados, certo? Ele está falando aqui dos princípios, certo? Reconhecimento de que tudo pertence a Deus, etc., que a vida de cada israelita era de Deus, a propriedade, a herança de cada um, a vocação foi dada por Deus, certo?
E aí, a base do dízimo era a gratidão e tudo isso e tal, certo? Também havia essa questão que eu falei há pouco, dos necessitados. Havia essa questão do estrangeiro, do órfão e da viúva, que sempre teria, irmãos, sempre teria necessitados. Sempre haveria a necessidade ali do estrangeiro, do órfão e da viúva. Então, uma parte do dízimo, tinha uma parte ali que era dedicado, acho que tem um dízimo trianual, uma parte ali que tinha uma dedicação para isso. Nunca teve o propósito de ser um fardo pesado. Falei, eu acho que na lição anterior eu digo, eu sei e não tenho o prazer de saber, e que, irmãos, e é difícil, o poder de compra do brasileiro, o salário mínimo é pouco, tem toda uma dificuldade, é real isso, né? Nosso desejo é que os irmãos prosperem, trabalhem, estudem, Deus abençoe cada irmão, cada família da nossa igreja, mas a ideia não é fardo, nunca foi. O princípio, a ideia, o princípio teológico não é fardo nenhum, tudo pertence a Deus, né? Se vivemos num contexto urbano de trabalho, a maioria dos empregos no Brasil são baixos salários, tem salário mínimo, é uma questão circunstancial que vivemos, que lamentamos, sabemos que ou sabemos ou não sabemos o porquê, né? Porque deveria ser melhor a situação. Tem outros países que uma pessoa que ganha um salário mínimo vive melhor, né, do que em geral aqui no nosso país, mas a ideia não é fardo e não é pesar para os irmãos, a ideia não é essa, a ideia é o princípio mesmo que estamos argumentando. Outro princípio é os levitas que estavam a serviço não em atividades comerciais, eram os beneficiários do dízimo. Então havia um beneficiário ali do dízimo no Antigo Testamento, que eram os levitas e os necessitados, e havia uma inter-relação entre esses ministérios. O levita, ele ia se dedicar ao culto, ao cuidado ali espiritual, ao trabalho sacerdotal, e o povo ia trabalhar, ia ter seus empregos ali, a agricultura, a pecuária, e havia uma inter-relação como uma sociedade, quando cada um cumpre o seu dever, o seu papel, cada um cumpre a sua parte e tudo mais. E isso gera um bem-estar mútuo. É assim que a sociedade funciona, em geral, aí, e Deus estabeleceu lá em Israel e nesse princípio também do dízimo. Então a ideia é essa: o ministro, ou os ministros, ou esses que Paulo diz que são merecedores de dobrados honorários, eles vão se dedicar a essa questão espiritual, de ensino, de pregação, sendo representantes do reino, pregando o evangelho, e os outros, como eu disse no estudo passado, né? Em geral, e vários pastores às vezes tinham outra profissão, né? Eu citei o pastor Paulo Anglada, que era da área de informática, e é chamado para ser ministro. Muitas vezes Deus impede o ministro de fazer outras coisas. Alguns fazem tenda, como eu citei, mas deve ter muito cuidado para não desviar a finalidade. E não é glória isso, porque, como citamos o texto, aos que pregam o evangelho ordenou o Senhor que vivam do evangelho. Então, e em muitos casos, Deus realmente direciona para isso, e é o propósito dele que, como ele disse lá, estabeleceu, né? Vivamos disto, né? E é um benefício, é um direito, então, que era lá dos Levi, da tribo de Levi, e hoje, fazendo essa conexão como fazemos, entendemos que os ministros são beneficiários aí, ou aqueles que trabalham aí na palavra são beneficiários disto, né? Especialmente para nós, o ministro da palavra. E outras questões, irmãos. Por exemplo, hoje, dependendo do tamanho da igreja, a igreja precisa, a gente tem zeladoria, a gente tem secretário, tem igrejas que precisam ter secretários, tem outras instâncias e outras situações que geram compromisso. Tesouraria da igreja, por exemplo, é um trabalho que hoje demanda tempo. Na igreja anterior, nós separamos ali um valor, uma oferta, a igreja tinha condições, tem condições. Então, há várias atividades da vida da igreja que aquele irmão que está se dedicando àquilo ali, ele poderia estar fazendo outra coisa, tendo outro trabalho, fazendo ou um trabalho avulso, um Uber, ou fazendo um bico, que ele está tirando aquele tempo para ali. Por exemplo, nosso irmão presbítero Isvanildo, ele é autônomo, né? O irmão trabalha lá, pedreiro, outras coisas. Às vezes tem um dia que ele poderia estar fazendo o trabalho dele, ele está lá na reunião do presbitério o dia todo. Poderia sim, é digno que o conselho pague a diária dele. Agora, se temos, às vezes o irmão faz voluntário e tal, mas é digno. Entendeu? É um tempo que está sendo dedicado ao reino,
que o irmão tem família, tem seus compromissos. Então, desses valores que entram na igreja, tem vários recursos, tesouraria, então sempre tem necessidade. Porque um dos argumentos que o pessoal usa para a igreja já tem dinheiro, ou já tem isso. Irmãos, o ide é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sempre vai ter um ponto de pregação, uma necessidade. Então o pessoal que fica olhando, é por isso que a igreja muitas vezes não cresce, fica às vezes numa situação ali, porque as pessoas ficam olhando. Mas eu sei que às vezes, não tenho prazer em saber que você, né, que a minha ovelha é apertado, vive com salário mínimo. Sei que é difícil. Mas não é a base teológica e até mesmo nessa perspectiva do nosso compromisso com a igreja institucional visível, é evidente que é necessário que a igreja tenha recursos, e até você como membro, para que você vai ser um tesoureiro, ou então um presbítero, uma necessidade ou outra, a igreja não ter peso de tirar ali e tal, e outras necessidades em geral, né? Geralmente, o que tem acontecido, a igreja às vezes não tem muitos recursos, e aí não tem orientação também, ou não tem essa perspectiva, e aí acaba que não supra esse irmão, presbítero, ou outro que está ali dedicado àquela função ali específica que demandou tempo e trabalho. Mas eu estou aqui instruindo os irmãos para abrir o coração para isso, né? Quem sabe a nossa igreja um dia tem esses recursos, né, para suprir dessa maneira aí algum irmão e algum trabalho voluntário que, mesmo sendo voluntário, é digno da ajuda da igreja. Então, tem essas situações, necessitados, outras necessidades, sempre vai ter necessidade de missões, sempre tem essa necessidade. Ele vai agora entrar aqui, irmãos, na ideia propriamente dos textos do Novo Testamento. Ele vai citar Cristo em Mateus 23, 23, em Lucas 11, 42, que é um texto paralelo, que é um contexto em que há uma condenação aos fariseus, inclusive usando o ai, né? Mateus 23, 23, que ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, aí a palavra dízimo, do endre e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Agora veja o que vai dizer, devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. O fariseu, ele é um exemplo de legalismo, de gente não convertida, e que tinha muita tradição e que tinha, assim, eles não são convertidos, eles não obedeciam integralmente, mas o que Jesus está dizendo é que devíeis fazer isto sem omitir aquilo. Certo? O texto paralelo diz a mesma coisa, em Lucas 11, 42, dás o dízimo da hortelã, da arruda e das hortaliças, e desprezais a justiça, o amor, e devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquela. Esse texto não está anulando o dízimo, certo? Pelo contrário, ele está reafirmando que devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. É o que a carta está dizendo aqui. E ainda embutido a essa ideia da justiça. Devíeis, né, fazer isto, dar o dízimo, sim, sem omitir aquelas coisas. E quando, o argumento da carta aqui é que quando não contribuímos, e aí o nosso método é dízimo e oferta, era questão de justiça dar o sustento aos levitas que se dedicavam ao serviço sagrado. Aquele judeu que herdou a terra, que foi salvo, que Deus deu a ele a herança dele, Deus mandava a chuva, o sol, a lavoura dele produzia. Ele não devolver esse dízimo que era de Deus, isso era uma questão que tornava injusta a relação, uma questão de justiça. É um princípio, então, lá, o método de contribuição do povo do pacto, e há embutida a ideia de justiça. E a ideia de misericórdia. Daquele dinheiro, tanto sustentava o levita, mas também tinha os necessitados. Porque o dízimo trienal, ele diz aqui na carta, era destinado não apenas ao sustento dos levitas, mas também aos necessitados, que deveriam ser alvo da compaixão do povo pactual. Então, quando você está dizimando, você está sustentando, dizimando e ofertando, né? Mas falando do dízimo aqui, você está sustentando uma questão de justiça, aqueles que estão, o pastor, os ministros, não tem que estar preocupado
né? Algumas situações não é que é ilícito ele fazer uma tenda ou ter outro trabalho, mas ele deveria ter preocupação nenhuma outra para ele se dedicar à oração e ao ministério da palavra, que é o que os apóstolos dizem: não convém servir às mesas e negligenciar a oração e a palavra. Então, tendo o sustento ali, o ministro ele não deveria estar preocupado em aprender outras coisas, fora desviando finalidade ou tendo outra. Não estou dizendo que é errado de todos em situações específicas isso, mas não é o padrão, ou não deveria ser a regra, né? Por uma questão de justiça, o pastor se dedicar a muita coisa no ministério, né? Que a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre tendo contato ali. Os debates teológicos deveriam ser sempre, por exemplo, línguas originais, conhecer a história da igreja, conhecer da Constituição, ter relações assim, a nível de presbitério, denominacionais, várias situações que o ministro deveria estar ali servindo e não tem que estar preocupado juntamente com isso, ou em geral não deveria sim estar preocupado ainda, né, com o seu sustento. Porque aí, lá voltando ao argumento de Paulo, qual é o soldado que vai à guerra às próprias custas? Depois lê lá o capítulo, ele vai até falar aqui disso, né? Então, é uma questão de justiça, é uma questão de misericórdia, porque tem tanto os ministros quanto os necessitados, e estava conectado ao contexto de adoração. O problema do fariseu, irmãos, é o legalismo, e isso é condenado, e ninguém discute com isso. Mas o ato em si de dizimar, o texto aí de Cristo, ele não anula, mas confirma que era uma prática normal do povo de Deus. Desde o começo, continuou, e Cristo não tem textos ali abolindo, e esse texto não abole, não nega a ideia, mas confirma, e o significado era que eles deveriam se ater às questões mais importantes sem negligenciar as outras. Então, o princípio da justiça e misericórdia é mais importante de modo amplo? Pode até ser. Mas até esse princípio ele também era suprido por isso, e Jesus ele não está negando isso. Então, outra situação está na parábola do fariseu e do publicano, que é a mesma ideia. Lá em Lucas 18, 9 a 14, diz assim: propôs uma parábola dos que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Aí, os irmãos conhecem a parábola. Eu vou direto ao ponto aqui. O fariseu, posto em pé, orava o quê? O que é que ele orava? De si para si mesmo: graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Aí o fariseu vai dar a lista, né, do que ele fazia: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos. O texto vai dizer que o publicano, claro, foi justificado, né? Ele bateu no peito dizendo: ser propício a mim, pecador. Qual é o problema aí do fariseu? A justiça própria. Não tem nada no texto aí negando a ideia, não tem nada. A questão aí o que é? Realmente, e estamos aqui para pastorear os irmãos, não é correto, e infelizmente sabemos que a realidade de muitos que não têm instrução e que às vezes tem esse orgulho, faz por justiça própria, né? Acha que usa isso também às vezes para ter poder, porque eu contribuo, faço isso, faço aquilo outro na igreja, dou dízimo, faço isso, tenho um cargo isso, aquilo outro e tal, então eu tenho que ser honrado, isso aí não concordamos. Jesus está contra aqui também essa ideia de justiça própria, mas isso não anula que essas coisas são corretas de serem feitas. Contribuir, servir a Deus, isso não anula. O que está sendo condenado aqui é a justiça própria, é o que a carta pastoral explica. Então ele diz aqui a carta: o que foi condenado não foi a prática da entrega do dízimo, pois esta é normatizada para o povo de Deus, mas o fato do fariseu depender de sua justiça própria ao invés de confiar na graça do Senhor. Então, se tem alguém contribuindo com a igreja, é dizimista fiel e tal, e se apega à justiça própria, tal, irmãos, se arrependa, né? Peça a Deus perdão, se humilhe, entenda que não é assim, não é esse caminho. Seja pastoreável, certo? Aceite o pastoreio, mas o resultado disso não é, então pare de dizimar, não é. Não é a gente dizer assim, então deixe de contribuir com a igreja, de dizimar, de ser fiel nesse sentido. É corrigir a prática, a justiça própria, o que está sendo errado, pastorear o coração desses irmãos, para o bem deles, porque é perigoso alguém que vive com justiça própria, é perigoso, é um indício ruim,
Espiritualmente é uma situação ruim. Não queremos que nossos irmãos... Nós vivemos pela graça, somos salvos pela graça, mas em estando salvos pela graça temos deveres, compromissos. Temos que honrar o nosso Deus, mas nunca jamais para alimentarmos qualquer orgulho, qualquer vaidade, ou então ter essa questão, olhar para o outro, né? Ter essa atitude farisaica, eu faço isso, isso e isso, aquele ali não está fazendo, embora às vezes aquele irmão também precisa ser pastoreado, precisa ser instruído, ouvir um estudo e ser pastoreado. Mas por que o irmão não contribui? Às vezes o irmão está no erro, tem um pensamento errado, ou não está sabendo administrar suas finanças, está um tempo difícil, se enrolou e está tendo algum problema, alguma situação. Então, são dois erros, né? Tanto a pessoa que está cheia de justiça própria, quanto também, porque o publicano aí, ele se arrependeu, né? Ele desceu justificado porque era uma pessoa arrependida. E, geralmente, na Bíblia, se você for ver, o arrependido, ele ia lá e obedecia depois, né? Então, não temos aqui o relato extenso, né, do que aconteceu depois, mas nós não temos base para dizer que o publicano não cumpria esses deveres. O que a gente tem é que o fariseu enfatizava isso. O fariseu enfatizava isso. O publicano talvez até fizesse também, mas ele não usava isso como justiça própria. E aí é uma parábola, né, também. Mas, irmãos, seguindo aqui, outra passagem do Novo Testamento em que o dízimo é mencionado é Hebreus 7, de 1 a 10, que fala do dízimo de Abraão a Melquisedeque. Certo? Abraão deu o dízimo de tudo. E Jesus se tornou nosso sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o argumento aqui da carta pastoral, nessa perspectiva reformada, é que temos Cristo, nós dizimamos debaixo do sacerdócio de Cristo, não é do sacerdócio levítico. Certo? Tem princípios semelhantes, mas o sacerdócio é de Cristo. Além disso, o sacerdote de família levita, que recebia os dízimos, de acordo com a lei, deram o dízimo a Jesus. Então, os próprios levitas, nesse argumento de Melquisedeque, a própria tribo de Levi dizimou também. Quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, a tribo de Levi estava nos lombos de Abraão, representativamente, assim como nós estávamos ali em Adão quando ele pecou, representativamente. Então, a tribo de Levi dizimou a Cristo, ali representativamente em Melquisedeque. Ele argumenta aqui a carta que o autor aos Hebreus não usaria o exemplo do dízimo se o mesmo não fosse uma prática conhecida por seus contemporâneos. Então, período ali já depois da ressurreição, ele está argumentando a igreja e tudo, e fala sobre essa ideia aí do dízimo. O Novo Testamento não fala de outras práticas de contribuições financeiras existentes na igreja primitiva. O Novo Testamento fala de outras práticas que existiam na igreja primitiva, não tendo que legislar novamente sobre o tema, no caso aqui do dízimo, conhecido pelo povo de Deus. Então, quando o Novo Testamento fala ali de outras ofertas e tal, alçadas, o argumento nosso aqui é que ele está não anulando, mas pressupondo que era comum ao povo de Deus, que durante toda a antiga aliança tinha esse método de contribuição, era algo comum, era algo conhecido. Então, por isso que o Novo Testamento, na nossa perspectiva, tem esse silêncio, porque era algo já da vida da igreja. E a ordem direta de Cristo, que para nós é direta, é através de Paulo, certo? Esses textos aí, alguém pode dizer assim, antes da ressurreição, Jesus ainda estava debaixo da lei, né? Mateus 23, que lemos aí, e aí não tem nenhum assim diz o Senhor. E eu já citei no estudo, acho que de número 1, ele vai citar agora aqui um texto pela pena de Paulo, né? O texto do Novo Testamento, que está lá em 1 Coríntios 9, 7 e 14, que o assunto é o sustento dos pregadores, nesse capítulo. E o apóstolo lembra, estou lendo aqui a carta, o argumento da carta. O apóstolo lembra a forma como os que serviam no santuário se sustentavam. Qual era o método de sustento do sacerdote? Eram os dízimos e ofertas das outras tribos do povo de Deus.
ou seja, por meio dos dízimos que eram trazidos ao altar do Senhor. E Paulo então declara: assim também ordena o Senhor, fazendo uma ligação clara e direta entre o sustento dos levitas do Antigo Testamento e o sustento dos pregadores. Aí ele vai dizer lá o que já citamos: assim ordena o Senhor os que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Então há várias conexões lá no capítulo com relação ao sacerdócio, e para nós então não há dificuldade, há uma clareza aí de uma ordem aí direta. Podemos sim rastrear aí, né? Tem muitos implícitos, mas também tem explícitos, né, aí para nós nesse texto, certo? Então o argumento da carta continua. Note que Paulo afirma que isso que ele acaba de citar, o quê? O sustento dos ministros, ele está argumentando o sustento dos ministros, está totalmente envolto no mesmo modelo veterotestamentário de adoração com entrega de dízimo para sustento dos sacerdotes. E aqui o Senhor ordena a mesma coisa, né? E aí vai argumentando: quem somos nós para desprezar o assim diz o Senhor? Lá em 1 Timóteo 5, 17 e 18, que eu já falei, onde se achariam os recursos para sistematicamente pagar os honorários mensais, se não por meio da contribuição sistemática e tudo mais. Irmãos, eu sei que quem convence é o Espírito Santo, eu sei que tem debates na questão acadêmica desse assunto, né? Eu sei que ninguém é obrigado a concordar com argumentos, né? Assim, nós somos livres para isso, mas eu vejo que o argumento é bíblico, ele é reformado, né? Tem clareza, não é um documento interesseiro, assim, no sentido, porque a igreja, eu não vejo, assim, particularmente, eu não vejo parcialidade aqui nisso, assim, não vejo algo suspeito assim no documento, que evoque algum tipo de suspeita, porque é um documento muito bem tratado do assunto, dentro da teologia bíblica, dentro dos seus argumentos, dentro de uma lógica sadia, e que se demonstra também na prática da igreja, quando a igreja ela executa isso aqui, demonstra saúde para a igreja, funciona no sentido, embora nós não sejamos pragmáticos, né, temos que ser bíblicos, mas ainda também entra nessa parte prática aí, no final das contas, que ele fala aqui, né, disso, citando aí o 1 Timóteo 5, 17 a 18, e em geral, certo, eu não conheço igrejas, que negam o princípio do dízimo, ou não aceitam receber, não dizime não aqui, a gente é a favor só da oferta voluntária. Eu não conheço ministério sustentado só por isso. Eu não conheço. A menos que o pastor ele realmente faça tendas, ele vai lá trabalhar, tem outra coisa, e isso torna o ministério mais limitado, certo? Limita o ministério, não é o ideal bíblico. O soldado ir para a guerra às próprias custas não é o ideal bíblico. E então eu não conheço, certo? Assim, a nossa igreja não tem essa posição, e se não é bíblico o dízimo, aí já entra outras implicações, né? Então, como eu estou dizendo, a igreja que não crê, então é moral ou não é? Então não deveria aceitar dízimos. Então eu estou com a consciência tranquila que não estamos quebrando e nem pecando quando a gente diz aos irmãos: tragam os dízimos e ofertas, é bíblico. Se não está certo, então já seria uma coisa errada, eu estaria impondo uma tradição ou uma vontade humana sobre os irmãos, quando orientamos os irmãos a fazerem assim. Estou dizendo no nosso contexto, né? E quem é contra, então, seja coerente, né? Realmente, aqueles que vivem em denominações, ou quem é... Então, assim, não deveria falar de dízimo, realmente, seja coerente, né? E deveria realmente buscar viver desse método aí, das ofertas, né, voluntárias, que é possível, né, é possível sim, não estou dizendo que não é, não estou negando a possibilidade, mas assim, não é o que é visível na história da igreja e do povo de Deus em geral, não é o que a gente vê aí, mas prove o seu ponto, né, prove o seu ponto teologicamente, tenha a sua base exegética, né, coloque em prática, e não tenho nada contra, né? E não acho que é um ponto essencial da fé,
é uma questão essencial para nós, porque é questão denominacional, dentro da nossa igreja, e, nesse sentido, assim, com alguém de outra denominação, manteria perfeitamente a irmandade, porque eu não acho que é um ponto essencial da fé, não acho que a gente tem que brigar assim, com outras igrejas ou irmãos que abraçam isso. Agora, a nossa igreja precisa ter um ponto de vista, ela tem, e é bíblico. É uma tradição aqui bíblica, é uma interpretação que tem boa base, boa argumentação bíblica. Então, não é um ponto para a gente dizer que o irmão é herege, porque não pensa assim. E também acho que eles não deveriam tratar quem fala de dízimo como herege, porque é o que os desigrejados fazem. Eles tratam igrejas que falam de dízimo como se estivesse igual a igreja neopentecostal. Porque as igrejas lá citam muito Malaquias e tal, e aí eles falar, muita gente se ofende, acha que praticamente a gente está se igualando a uma igreja neopentecostal porque crê no dízimo, ou pratica e fala do dízimo. Então, eu acho que isso aí eles deveriam corrigir, esses irmãos. Nós também, eu creio, não devemos tratá-los como heréticos, mas eu entendo, como eu concordo com isso aqui, que eles estão com menos luz. Eu acho que eles estão em erro nisso aí. E eles têm o direito de achar que a gente está em erro, que eu estou em erro, que nós estamos em erro. Tem direito. Agora, como nós estamos na mesma denominação, nosso concílio emitiu esse parecer, ele é bíblico, ele é coerente, eu acho que nós deveríamos, de bom grado, abraçá-lo. Certo? E aí as conclusões finais, para ver se tem alguma pergunta dos irmãos. Aí eu encerro o meu estudo do dízimo aqui, na igreja. Ele vai concluir com ponderações finais, pontos. Esse ensino está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Foi praticado na lei, foi praticado antes da lei, no sacerdócio de Melquisedeque, de Gênesis lá, e foi ensinado na lei também, durante o sacerdócio levítico, e também é praticado hoje no sacerdócio de Cristo. Esse é o argumento, então, da nossa igreja. Dízimos e ofertas, embora possuam diferenças quanto à proporção, valor, propósitos e regularidade, tem a ver com a adoração cristocêntrica, tanto um quanto o outro. Então, realmente a oferta, ela tem a ver com essa questão, proporção não é fixada, e nem regularidade. Então, ninguém é obrigado a ofertar e tal, assim, não há um dever moral, digamos assim. Já no caso do dízimo, que nós que concordamos no dízimo, há uma proporção declarada e há uma questão de regularidade. Já a oferta não, realmente, a oferta ela entra nessa outra categoria. O cumprimento da lei em Cristo não desobriga o cristão a viver os princípios que se originam na prática veterotestamentária de generosidade, desprendimento, planejamento e proporcionalidade. Cristo cumpriu a lei no meu lugar, então eu não tenho mais que cumprir esses deveres, generosidade, desprendimento, gratidão, questões de justiça, de outros princípios. A ideia de que Cristo cumpriu a lei, então a lógica e implicação é que eu não tenho que fazer nada, isso não é a maneira reformada de entender, e implica aí, eu tenho argumentado, numa espécie de antinomismo. Certo? Pelo contrário, Cristo cumpriu a lei, e nós vamos, não perfeitamente, jamais, bem longe disso, mas, se é mandamento, se é moral, dia do Senhor. Eu não sou salvo porque estou cumprindo, tentando guardar, não, é imperfeito. Mas ele cumpriu no meu lugar, vou ser salvo pela justiça dele. Mas, por implicação, agora por gratidão, eu vou estar na casa de Deus, vou prestar meu culto, vou guardar o dia do Senhor. Imperfeito, infelizmente, mas sei que é esse o caminho, é a regra de santificação. Então, a lógica é essa. Cristo precisa do meu dízimo? Não precisa, ele cumpriu a lei no meu lugar. Vou me perder por causa disso, se eu não conseguir, ou errar, ou fracassar. Perde salvação? Não perde. Não perde salvação. Mas a implicação não é que eu agora não vou fazer porque não é para a salvação isso. Eu vou fazer por gratidão, por outros princípios que já argumentamos. E, por fim, eu vou encerrar aqui, embora, se você pegar a carta, leia, tem lá uma parte assim, só de objeções, tem outras partes da carta, mas eu encerro aqui. A aplicação do dízimo no Novo Testamento como contribuição regular é uma prática, a conclusão da igreja, correta e esperada por parte da igreja, sendo que a contribuição pode até exceder o percentual estipulado de 10%, quando incluídas as ofertas. Então, a nossa igreja, ela pensa dessa maneira, interpreta assim,
E eu espero respeito dos contrários, e eu acho que também, eu digo aos irmãos, embora é difícil, a gente vê às vezes assim, o pessoal debatendo na internet, né, os desigrejados, que é um pessoal agressivo, né, assim, com relação à questão. Vocês conhecem, que vocês estão aí na rede, você conhece aí, na rede é a internet, meu irmão. Embora eu goste de rede também. Mas assim, vocês sabem como é que o pessoal argumenta. Eles pegam a nossa igreja para esse pessoal, a gente é praticamente um herege, desse aí, que eu não vou citar o nome, porque crê dessa maneira. Então, eu advogo aí o respeito, certo? Para com esses, lamento, porque eu discordo deles, e não vejo respeito de lá para cá, geralmente, né? E eu digo aqui àqueles que me ouvem, por acaso, que se interessarem e chegarem até aqui, respeite. E você está vendo aí que não é questão de mesquinharia ou de querer, é uma questão bíblica para nós, né? E aí eu creio que a gente caminha. Ninguém é obrigado a ser de uma igreja que é a favor do dízimo, né? Ninguém é obrigado, ninguém é forçado. Se você é contra, né, você tem direito ou de permanecer por achar que é uma coisa secundária e se adequar, ou também você pode procurar um lugar, e a gente tem que ter o máximo respeito pela coerência. Meu irmão, eu acho que a gente tem que ter mais preocupação, irmãos, é quem não fica rebelde, não se adequa e fica na igreja, né? Eu acho que esse é o problema, né? Teve um áudio que eu mandei essa semana aí de um pastor acho que é da IPI, falando tal dos ofícios femininos. Ele está lá, e glória a Deus por isso, eu respeito, ele está lá na igreja dele, lá a favor. O meu problema, e é mais honrado ele que saiu, já que ele defende que a posição de liderança masculina é a Arábia Saudita, é coisa da... Já que ele pensa assim, beleza. Agora, o pior é os que ficam dentro da igreja. Então, se você, por acaso, tem uma dificuldade e tal, ore, tente se adequar à igreja, né? E aí, se também não for o caso, né, você é livre, você não é obrigado, no longo prazo, planeje, nada brusco, né? Peça a Deus sabedoria, direção sobre isso. Mas eu acho, volto a dizer, que não é uma coisa que deveria nos dividir tanto, embora tenha implicações práticas, né, na vida da igreja, e isso fatalmente acaba nos levando por caminhos diferentes. Irmãos, dúvidas, perguntas, participações? Diga, meu irmão. Eu queria fazer algumas perguntas, né? Sim. Em relação a isso, no final, fazer um breve comentário acerca da carta pastoral em si. Eu li a carta, né, essa semana, que eu claramente tenho uma tendência para o lado contrário, né? Certo. A carta do Apônio, mas a gente não simplesmente tem que ir lá e não concordo, não quero saber disso. Precisa ler, precisa se informar sobre as questões. Mas eu gostaria de fazer umas perguntas sobre o próprio texto em si, os argumentos que foram colocados, como a breve. São três perguntas. Primeiro, sobre a questão mais usada, né, nessa questão, que é a questão de Melquisedeque, o dízimo de Abraão a Melquisedeque. Sim. Assim, a pergunta é a seguinte: seria esse dízimo que Abraão deu a Melquisedeque o dízimo como no princípio da lei de Moisés, sendo que a lei de Moisés ela vem depois, né? Ou essa prática de Abraão dar o dízimo a Melquisedeque, que era algo já estabelecido na época, que era a prática dos discursos de guerra, né? Da divisão dos discursos de guerra, que era dadas ao rei, né, como no caso do Melquisedeque aí na história. Então, a primeira pergunta é: o dízimo que Abraão deu, os discursos de guerra, é da mesma natureza da lei mosaica? Ele está seguindo ali um princípio pré-estabelecido da lei mosaica, vamos dizer assim, ou ele está seguindo o princípio dos discursos de guerra da época, que a gente pode encontrar nos povos gerais ali, né? A regra geral da guerra, que era essa, de ser dado aí o princípio dos discursos de guerra. Essa é a primeira pergunta. É melhor responder por partes, né? Senão vai ficar muito... Então, o Melquisedeque é sacerdote,
o dízimo está sendo dado ali no contexto de adoração, ele está reconhecendo o sacerdócio de Melquisedeque, que inclusive a Bíblia está dizendo que é um tipo de Cristo, e assim, aponta para Cristo, e tem gente que diz que até o próprio Cristo, né? Eu prefiro entender que é um tipo de Cristo, mas não assim, sou agressivamente contra quem vê mesmo ali diretamente Cristo, embora eu acho que a ideia assim, de que é a segunda ordem de Melquisedeque. Então está associado à questão pactual, a questão de culto, de adoração. Não está tão, embora ele veio da guerra, mas saiu um sacerdote. Só que assim, ali, Melquisedeque, por exemplo, ele associa, né? Ele é rei e sacerdote. Então assim, está misturado ali essas ideias, mas assim, tem a ver com a questão religiosa. Tem a ver com a questão de culto, de adoração. Toda a base do argumento da carta mostra isso. Então, você tem que ir investigar leis de guerra e tal. E ainda assim, vai ser difícil, porque tem uma argumentação mostrando a ideia associada ao culto, associada. Então, independente que haja, você encontre leis paralelas ali da antiguidade, falando disso, que havia e tal. O caso ali de Melquisedeque tem uma questão bíblica, de que ele está dizimando ali e tal. Então, a ideia de que há um princípio de adoração, pelo menos é o argumento da carta, né? É o argumento que há um princípio de adoração. E, assim, eu reconheço que eu não fiz pesquisa sobre as leis de guerra, né? Ali do princípio, mas eu também assim, vejo diretamente que há essa questão de culto, essa questão toda aí. E também não sei se prova, caso encontre, que havia assim, ele deu associado ao culto. Diferente da lei de Moisés, a gente vê o dízimo de Abraão, primeiro como um ato de dar, embora a gente possa inserir no contexto de adoração realmente. A gente vê um ato único, primeiramente, já mostra claramente a diferença da lei de Moisés, um ato único, um ato que não tem uma quantia específica, no sentido de tem ali aqui 10%, mas um ato que a gente se pergunta quantas vezes Abraão seguiu esse princípio, uma única vez, por conta da guerra, em cumprimento desse princípio, ou dessa ordem, Aí você pode pegar o texto de Jacó, paralelo, que é um patriarca, porque assim, você tem que entender que a Bíblia ela não é exaustiva, então você está fazendo quantas vezes foi, realmente, mas se você pegar Jacó, aí já, dentro da ideia, já complementa. Ele já vai dizer, de tudo que me deres, certamente... E ele ali... Um voto pessoal que ele faz, né? Mas um voto baseado numa prática. Um voto... Ele prometeu cumprir uma coisa que era prática. Ele só reforçou com o voto. Mas assim, ele vai dizer o quê? Que de tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Então, não tinha... Agora assim, tinha outras revelações antes da lei. Eu creio que Deus revelava de outras maneiras. Eles deviam ter... Então assim... Fica pressuposto realmente que havia informação de que o método que havia a ideia de dízimo associada ao culto e tal. E você vê Abraão reagindo assim, e Jacó, que inclusive naquela altura ali nem crente era, né? Assim, pelo que dá a entender, alguns vão dizer que ele lutou com Deus, foi passando por um processo de conversão, mas era um eleito, era o escolhido. Independente do legalismo de Jacó, ou de talvez ele fazer um tomar lá da cá com Deus ali, isso não anula o que está sendo feito, de que há uma ideia de dízimo ali por trás. E é religiosa, porque ele acontece no contexto dele ver a visão de Deus, da escadaria, dele estar indo para longe, de Deus renovar as promessas pactuais que era de Abraão para ele. Então, é possível, sim, você ver que isso era uma realidade ali praticada. Certo? Agora, não tinha a tribo de Levi para ser devolvido isso, e aí tem essas outras implicações. Então, não tinha regulação. O princípio ele havia. Como é que Abraão devolvia isso? Que se não tinha uma tribo levítica, aí que entra talvez Melquisedeque. Como é que Jacó prometeu? Como é que era essa devolução? Para quem? Ele não era o patriarca ele mesmo. E quem era? Então, assim, tem questões que a gente não tem resposta, mas eu vejo que está ali e não está por acaso. Certo? Não está por acaso. Sim. Em relação ao documento do próprio Everett, né, que ele coloca sobre as questões aí do princípio pactual do dízimo. Sim. Uma coisa que me é muito estranha, né, a ideia do dízimo como não sendo
cerimonial como sendo um preceito da lei moral, tal qual os 10 mandamentos. Né? Porque quando a gente põe essa ideia de que o dízimo é um princípio não cerimonial estabelecido na lei mosaica para o sacerdócio aramônico que teve fim, né? Ele estabelece ele como sendo um princípio moral, adicionando mais um mandamento aos 10 mandamentos. Né? Porque, não vou dizer por quê, porque vou fazer uma pergunta. Se o dízimo ele é colocado então como um preceito moral, nós temos 11 mandamentos, não mais 10. Dentro do Antigo Testamento, a gente tem, fazendo um estudo sobre o dízimo, que havia tipos de dízimo diferenciados, embora o princípio fosse um só. Sim. Tipos de dízimos diferenciados, que era exigido de uma forma um tempo, exigido de outra forma em outro, tal, mas o princípio continuava. Né? Então, estaríamos aí adicionando aos 10 mandamentos mais um mandamento, que é a questão do dízimo, né? Que os bons teólogos que desenvolveram a teologia pactual, eles não adicionam mais um mandamento na questão dos 10. Né? Então, os 10 mandamentos, meu irmão, assim, eles são um resumo. Primeiro que existe um resumo dos 10 mandamentos, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, alma e entendimento, e o próximo como a ti mesmo. E isso pressupõe obediência moral a Deus, né? E aí Deus deu os 10 mandamentos, né? E você vê, por exemplo, que os 10 mandamentos, por exemplo, não adulterarás. Aí você vai dizer assim, a pedofilia, onde é que está? É pecado a pedofilia? É moral quebrar esse pecado da pedofilia? E onde é que está nos 10 mandamentos? Se eu disser que a pedofilia ela é imoral, ela é uma quebra da lei moral de Deus, eu estou acrescentando aos 10 mandamentos? Está onde? Está no não adulterarás. Então, se o argumento nosso de que ele é moral, se é moral o dízimo, então ele vai estar embutido nesse preceito lá dos 10 mandamentos. Mas não quer dizer que ele tenha que estar declarado de linha de frente. Então, por exemplo, não furtará. Se Deus disse, se ele se revelou nas Escrituras, de que tudo é dele, a gente é mordomo, e ele nos dá, ele que nos sustenta, que nos provê. Numa cultura rural, é mais evidente ali você ver que Deus mandou o sol, a chuva, fez a planta crescer, o bichinho se reproduzir, e aí é mais evidente ali que veio da mão de Deus, mas a gente sabe que tudo vem da mão de Deus. Se você tem um emprego, se você tem saúde e tal, mas tudo vem dele. E Deus tem um princípio que Deus que poderia exigir até mais, ou tudo, né? Ou tudo é dele. Mas ele diz, o princípio, há um método de contribuição, há um princípio revelado, tem essa questão de que essa revelação, tem essas questões que ela não é uma coisa assim tão direta como nos 10 mandamentos, né? Dizimarás, está lá para ser um 11º mandamento, mas está lá a vontade moral de Deus, sendo mostrada que está antes da lei, isso, sendo demonstrado. Então, eu entendo que ele está embutido nos 10 mandamentos. Então, quando você diz assim, não furtarás, aí como é que o homem pode furtar a Deus, né? Roubar a glória de Deus, o homem, ele não rouba literalmente que é a glória de Deus, mas assim, quando ele tenta, ou se Deus diz que isso é dele, isso aqui é meu, e eu vou lá e tomo. Então, aí quebra um mandamento moral. Né, se torna uma coisa moral, porque Deus estabeleceu. Então, talvez a dificuldade, para quem é contra, é ver que Deus estabeleceu, porque não está tão explícito, porque o que fica explícito lá na lei cerimonial é como você falou, que tem um princípio, mas lá em Moisés ele disse, você vai fazer assim, 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 no 3º ano vai ser assim, e tal. Então, assim, ali fica... Muita gente quer que esteja dizendo assim, vai ser assim, dessa maneira. Então, assim, mas está ali o princípio está ali. E para nós, então, isso mostra que Deus, ele fala assim, às vezes, dizendo, como ele fez lá com Moisés, ou como ele disse coisas, mas a gente vê várias coisas. Por exemplo, o princípio do batismo infantil também, você vai ter dificuldade com ele, porque não tem nenhum mandamento direto dizendo, batizará as crianças. Não tem. Né? A própria ideia, por exemplo, dos mandamentos do Novo Testamento, né?
ali com relação à igreja, os sacramentos e tal, são mandamentos, são ordenanças. Então, se você pegar os 10 mandamentos, usar como argumento de que eu vejo que não é assim que funcionam os 10 mandamentos, eles são resumos. Ele não funciona assim para dizer assim, então pronto, não tem mais nada a exigir, está sendo legalista ou está acrescentando a lei. Então, eu não vejo assim, não sei se responde, né? Não, poderia ser feito um estudo para lastrear. Deus é Pai, Ele é Deus, Ele pode estabelecer leis. Tem leis que vêm do seu caráter e Ele pode estabelecer leis. O direito de propriedade, embutido ali no não furtarás, é que tudo é dele, entendeu? E aí nós somos criaturas dele. E dentro desse princípio, se ele tem direito de dizer. Disso aqui que é meu, que eu lhe dou, tudo é meu, você não tem nada. Sua vida não é sua, você é criatura. E aqui eu quero um dia em 7. Ele tem direito de dizer assim? A sua vida é sua, né? O seu tempo é seu, em tese. Em tese, né? Porque tudo nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Mas se de modo moral Deus diz, um dia é meu. E esse dia no Antigo Testamento é o sábado, o Shabat lá. E agora é o domingo. Ele tem direito de dizer? Agora, isso está lá, aí você pode dizer assim, mas isso está lá no 4º mandamento, claro, né? E eu vejo que tem pessoas que não concordam com isso, duvidam do 4º mandamento também. E com relação à propriedade, direito de propriedade. Então, se você consegue inferir, pela teologia bíblica, que há um princípio de que dessa mordomia, desses 100%, Deus, na relação pactual, Deus estabeleceu um princípio de que o método de contribuição para manter a ordem dessa ideia de um sacerdócio. Abraão viu um sacerdote, Melquisedeque. Aí Abraão foi lá e deu o dízimo para Melquisedeque. É o princípio de que há um sacerdócio. Deus não tem direito, não é moral isso, tem que ser cerimonial, não. As nuances, eu concordo que é cerimonial ali, questões que ele estabeleceu. Seria assim, a tal, desse jeito, o método, a hora. Tem questões cerimoniais. O princípio é que fica. É por isso que a gente está falando no argumento do princípio, é que continua. Então, a gente entende realmente que não é mais o sistema levítico. É por isso que não tem mais essa questão de alguns detalhes ali, realmente é isso. Mas o princípio, então, ele transcende Moisés, vem antes e continua. Esse é o nosso argumento. Mas, meu irmão, isso é o que eu estou lhe dizendo, ninguém é obrigado, eu não sou a favor de... Não é isso não. E o próprio sistema das nossas igrejas são assim, né? Ninguém é obrigado a crer. O irmão está conhecendo, está sendo instruído, e tem todo o direito de ter suas objeções, não tenho nenhuma dificuldade quanto a isso. Quando a gente vai para uma parte mais prática, de denominação, de acordo, da gente conviver, no longo prazo, isso pode ter alguma implicação, o que eu acho que não deve tirar o nosso respeito, né, mútuo. Não devemos, eu digo para os irmãos, né, tem um caso, a gente gostaria, né, que o irmão concordasse conosco, mas caso o irmão continue e não chegue a concordar, respeitem, né, o nosso irmão e peça a ele que respeite também a nossa igreja que tem sua posição aí. E assim, um crente reformado, ele vai realmente querer ser convencido pelas Escrituras, né? Se o irmão não é convencido pelas Escrituras e pelo argumento que flui dela nosso, o irmão tem o seu argumento e a gente não vai ter como forçá-lo, nem devemos querer isso, né? Mas eu peço só que o irmão pondere, né, considere essas coisas, né? E que a nossa igreja possa, né, os que concordam, né, possam, né, ser fortalecidos nisso, e muitos que nem foram instruídos, alguns não sabem, né, possam saber assim, fazer sabendo o porquê, né, e tirando todo legalismo, orgulho, vamos de coração ser grato, servir e tal a Deus. E o irmão que é a favor de oferta, eu recomendo que pare para pensar, né, qual seria uma porcentagem
regular ali, honesta, digna, dentro da justiça e tal, talvez você chegue até uma conclusão que é mais do que 10%. Você chega a uma conclusão de que tem que ser mais. E por que que não chega os mais, né, do que 10%? Então, assim, eu peço que o irmão reflita nisso. Essa perspectiva aí, né, de 10%, eu até, sabe, concordo que a igreja ela possa exigir 10% do membro como membro da igreja, como disciplina da igreja, como ordem da igreja, para o mantimento da igreja. Ele possa, de acordo com o membro, dentro de, por exemplo, nossos votos de ordenação, eles exigem, né, que o membro ele tenha a responsabilidade de sustentar. Seria um mínimo sábio, né? Não seria um mínimo sábio, assim, os 10%? Não seria um... Se a gente fosse pensar assim, qual seria uma quantidade fixa, bacana, assim, até humanamente falando, institucionalmente? 10%. Irmãos, o Estado, você paga... Eu fui no supermercado, aí vi lá a nota, né? Comprei R$800. 200 conto foi para o Estado, de 800. Se você parar para ver, calcular na sua vida o quanto você paga para o papai Estado, você ia ver que esses 10% é pouco ainda para a igreja. Você devia dizer, eu vou ter que me sacrificar mais ainda, e viver uma vida mais simples para ajudar mais a igreja. Então, assim, não, é um valor sábio. Até, eu estou esquecendo aqui que eu concordo aqui com a carta. Vamos estabelecer aqui um acordo de cavalheiros, um valor que o rico, o que é mais humilde, vai ser bom para todo mundo. 10% é um valor bom. Então, nesse sentido, eu sempre falo, né, que a igreja não pode até estabelecer isso, como é que o membro vai cumprir essa obrigação aqui, de que ele deve sustentar a igreja moral e financeiramente, como diz, não. Como é que nós vamos honrar a nossa previsão, outras coisas, né? Achei um valor. Pode ser colocado 10%. O meu problema é a relação da exegese dos textos bíblicos. E estabelecer o dízimo, o princípio do Antigo Testamento, como um princípio dos gentios, como um princípio da igreja em geral e tal, que é outra discussão. Né? Mas isso é novidade, viu? Eu não conheço, me prove o contrário. Mas esse argumento que tem surgido do antidízimo, que é muito forte na internet e tal, e que, assim, nas igrejas eu não lembro disso, historicamente. Eu não vejo. Mas me mostra, eu estou disposto a ver. Eu tinha, assim, críticas a fazer ao documento em si, né, a carta pastoral, que eu li, e fui buscando através das informações, não só... Mas se foque na parte teológica, né? Tem a parte institucional, que também faz parte, a institucionalidade, mas olhe para o argumento teológico, para a questão bíblica. Uma das coisas que eu entendi assim, acerca da carta, no geral, né, as críticas que eu tinha a fazer, primeiro, com relação a uma falta de clareza histórica. Né? Quando ele está bem ali na exegese, legal, mas quando ele vai para a história, é muito pouco e insuficiente. Não, mas isso é uma coisa que pode... Não denigre a carta, assim, é uma coisa que pode ser uma pesquisa, pode ser avançada essa pesquisa, né? Ela propõe... Isso não justifica uma crítica à carta que pretende ser bíblica, né? Sim. Isso. Mas quando chega na parte bíblica, é aí que me pega. Por quê? Porque... Mas deixa eu lhe dizer, esse argumento de Paulo, em 1 Coríntios 9, é tirado. Eu digo que quem participou da comissão foi o reverendo Josafá, e eu sei da fonte que ele tirou esse argumento, e é um puritano. Então, assim, você acha que não tem elementos históricos ali. Você acha, mas assim, porque o texto ele não traz as panelas dessa pesquisa histórica. E não tem muitas referências, mas houve uma pesquisa ali com relação a escritores puritanos ali para fazer a carta. Certo? Então, tem isso aí também. Sim. Mas a minha questão é que a carta em si ela ignora a opinião reformada geral. Porque você vai procurar na interpretação dos mesmos textos teólogos reformados um de grande nome acerca desse tema de exegese bíblica dentro da IPB é o autor da IPB. Mas você deve falar reforma geral moderno, né, contemporâneo. Eu estou lhe dizendo que historicamente houve fontes. Foi consultado para fazer essa carta, autores puritanos foram consultados, históricos, com compêndios sobre o assunto, foi consultado. Agora, assim, se você pegar a fé reformada hoje, assim, ela é ampla, ela é um espectro todo.
Então, assim, a IPB, ela tem uma tradição, certo? E esse pessoal que participou da comissão foi procurar autores lá de trás. Agora, se você disser realmente assim, existem batistas reformados hoje que discordam, ou até mesmo outros reformados mais contemporâneos, eu sei que existe. Inclusive, tem debates acadêmicos, eu citei aqui. Mas, assim, a carta, se ela teve um compromisso clássico com a teologia reformada clássica, eu, particularmente, não tenho problema, porque eu vejo que essa coisa não é muito confessional, essa coisa, às vezes, moderna reformada, entendeu? Então, eu não tenho problema com isso. Agora, é uma expectativa do irmão que tem direito, mas eu não tenho problema. Eles são modernos, né? São comentários modernos, na verdade. Eles, todos os textos que são usados, eles trazem opiniões contrárias ao que a própria pastoral. A igreja, a editora Cultura Cristã, ela carimba os livros dizendo assim, a posição desse autor não é a posição da igreja presente do Brasil. E isso fica de alerta para os irmãos. A editora Cultura Cristã é a editora cristã da nossa igreja, mas ela publica coisas que autores que são, às vezes, de outra tradição, ou que ele mesmo discorda da nossa confessionalidade. Então, assim, a gente não pode usar esse argumento da editora e tal para isso, nesse sentido. Na interpretação de uma teologia do Novo Testamento, o J.K. Beale, ele também se mostra contra essa ideia do dízimo como um princípio estabelecido que passa Antigo e Novo Testamento. Vai para Calvino também, quando você vai fazer uma análise elaborada da teologia de Calvino, da generosidade, tem um capítulo inteiro. A generosidade não anula o princípio, né? Que falamos aqui. Não anula. Na editora Monetismo, no site do Monetismo, que faz uma análise do dízimo do Antigo e do Novo Testamento aos opiniões dos reformadores. Calvino, Zwingli e Lutero, todos eles se mostram pendentes a ideia do dízimo caduca do Novo Testamento, né? Então, assim, você vai ler a carta de uma forma desnuda, vamos dizer assim, a carta pastoral, você faz beleza e tal. Mas quando você vai para uma análise, talvez nem todos os irmãos possam fazer isso, mais profunda acerca daquilo que a tradição reformada, não toda, mas em sua maioria, e a gente pode fazer números de maioria aqui, se mostra contra. A comissão que trabalhou, não sei o tempo, né? O propósito era dar uma resposta para a igreja, não é uma discussão, um debate acadêmico. Tem isso aí também, você tem que entender isso. Eu acho assim, você acaba confundindo o ambiente de igreja, porque o debate acadêmico ele é bom, ele tem o seu lugar, mas não há um compromisso na academia com uma questão de confessional, de um acordo confessional numa igreja, no ambiente eclesiástico, não tem. A academia ela tem outro compromisso, na verdade, quanto mais debate na academia, melhor. Quanto mais visões e tal, isso. Então, assim, a carta ela tem um tempo, ela tem um prazo. Agora, eu lhe garanto que, pelo menos assim, o caso ali do reverendo Josafá, que está na comissão, ele pesquisou fontes, tratados, falando, argumentando e tal, e que tem esse fundamento, esses tratados exegéticos e tudo e tal. Aí, assim, meu irmão, eu acho que assim, você tem que realmente, assim, como interesse particular, fazer essa pesquisa, fazer o seu estudo, a sua argumentação e tal, né? Mas eu entendo que o trabalho, ele supriu, assim, a demanda da igreja, né? Eu creio que ele supre. E, assim, entender isso, por mais que você faça uma pesquisa e chegue a várias conclusões, aí você vai ter que trazer isso para a realidade da igreja, as conclusões. Quando você for apresentar para a igreja, ou as pessoas que têm essa linha diferente, vai ter que simplificar dessa maneira, com uma carta, com um documento desse perfil. Entendeu? Vai ter. Que essa tarefa de mostrar o bem-estar para a igreja, financeiro, excluindo a questão do dízimo como princípio, mas ainda assim deixando ele como algo mínimo para a igreja, eu acho que fica até mais fácil. E essa era a última crítica que eu faria ao documento, né? Como eu falei, é com relação, assim, o documento, ele falha um pouco em mostrar a diferença do dízimo e oferta, no sentido de que no Novo Testamento há uma ênfase muito mais abundante na teologia da oferta, né, no Novo Testamento. Só que o documento ele ignora essa questão. A ênfase é o dízimo, né? Porque o documento sobre ofertas, né, o documento sobre o dízimo,
Mas ele pretende, igual É sobre o dízimo. mostrar a diferença do dízimo. Ele trata lá usando palavras, né? Até uma sessão assim que não funciona assim, né? Um exegese não funciona só vendo palavras soltas, né? Mas assim, irmãos, o documento ele não é perfeito, né? Ele é um documento, né? Ele teve um tempo, ele não é Bíblia também. Ele traz uma interpretação que tem um grupo de pessoas ali da comissão e que a igreja votou e abraçou, né? Não está imune a revisões ou a ser questionado ou comprovado está errado. Mas, assim, eu acho que você tem que fazer um estudo bem comprometido, vasto, aplicado, para poder, com toda a base e tal, e tentar ver também onde foi pesquisado. Irmãos, vamos orar para concluir. Peço até desculpa, a gente avançou, mas eu creio que foi bom para a gente encerrar o assunto, né? E próximo domingo eu devo trazer já outro material. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por poder dedicar esse tempo a buscar na Tua Palavra, Deus, orientações, também ter na igreja irmãos que se debruçaram sobre o assunto e pesquisando, fazendo interpretações, aplicando ali também a hermenêutica, a exegese, nos trouxeram para esse documento, que não é infalível, mas que cremos reflete uma teologia bíblica, saudável, reformada. Assim, que o Senhor produza em cada coração a convicção naqueles a quem aprouver o Senhor, e também ajuda, Deus, aqueles que discordam a encontrar também o seu fundamento, a sua base, ter a sua consciência firmada na Tua Palavra. E que o Senhor dê sabedoria à igreja para se conduzir em meio também a essas situações de discordância também. E assim nos ajuda, ó Pai, sustenta a igreja, sustenta cada irmão, fortalece o compromisso de todos aqueles que têm convicção com relação a dízimo, outros que não têm, mas que todos sirvam ao Senhor, todos contribuam com fidelidade e honrem seus compromissos pessoais, familiares e também com o Teu reino nessa terra. Nos dá a Tua bênção, nos dá a Tua graça, nos abençoa, nos leva em paz e nos traz também para o culto público, é o que oramos e pedimos ao Senhor, no nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos em paz, Deus abençoe e até logo mais 18 horas.